cada reunião, em cada culto, que seu coração esteja preparado para estar diante do Senhor. Porque vai fazer toda a diferença. Eu falei do Elias porque realmente faz diferença. Nós estamos acostumados, né? A gente fala, faz a verso, o cara lá nem sabia o que era verso, coro, então fica difícil comunicar. Então imagina Jesus olhando a igreja dele, adorando, e de repente ele está vindo e as pessoas não percebem ele vindo. Jesus está querendo fazer algo maravilhoso no nosso meio, mas nós estamos dispersos. Nós estamos olhando, sei lá, para os nossos problemas, para as questões, para a conta que a gente tem que pagar. O cara chegou agora 3 horas, acabou de almoçar, já pensa onde que eu vou jantar, quem vai comigo, será que vai estar aberto tal lugar? Nossa, eu parei meu carro tão longe, eu vou ter que andar, e se chover? Cara, a gente perde Cristo. A gente perde a presença do Senhor. Obrigado, Pedrão, ficou bem melhor. Então, irmãos, isso é importante a gente falar. Não estou cobrando ninguém, é uma coisa que nós todos temos que nos policiar. E com certeza, quando o nosso coração está unido, independente se o louvor está bom, se está, né, aquela atmosfera toda preparada para a presença de Deus, não importa, é o coração que o Senhor vê. Deus, Ele quer vir e Ele está olhando por toda a terra, procurando aqueles que são fiéis, aqueles que realmente confiam nele. E a mensagem de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, irmãos. Nós vamos continuar o tema família, né, como foi proposto para esse mês, mas eu gostaria de falar sobre alcançar e transformar corações. Eu fiz um esboço aqui para me nortear, mas essa palavra eu acho que ela é muito importante para nós pararmos e enxergar onde nós estamos hoje na minha caminhada com Cristo. Como está meu coração hoje na minha caminhada com Deus. Não importa se você já fez seminário, se você já evangelizou o teu prédio inteiro, se você já teve um trabalho com as crianças, se você já foi um ministro de louvor, se você já teve um CD, se você já foi um cara que fez cruzadas evangelísticas, não interessa. Mas como está hoje a vida diante de Deus? E nós precisamos refletir sobre isso. Eu comecei pensando assim, que como nós estamos falando de família, né, esse mês, cada um de nós, cada membro do nosso lar, já passou por uma história. Cada um de nós passou por momentos onde nós fomos marcados. Vocês concordam comigo? Algo aconteceu na nossa vida, né, não só na nossa vida particular, mas como família também, como igreja. Nós temos a história da igreja. Você vai contando, nossa, eu lembro que no começo era assim, hoje nós estamos assim, amanhã nós queremos estar assim. A história vai acontecendo. E também a nossa nação está caminhando e as coisas, se você está acompanhando aí, são preocupantes. Então, conforme a gente vai vivendo a nossa vida, tanto em família quanto em comunidade, coisas vão acontecendo que vão nos marcando. E essas coisas, na verdade, elas atacam diretamente ou edificam diretamente o nosso coração. Por exemplo, né, no caminho para a vida adulta, quantos, ou como gostam de dizer hoje, né, quem nunca sofreu, né, num amor não correspondido, ou pretendia passar num curso e não conseguiu passar nesse curso? Às vezes para o outro é besta, né? Porque o cara conseguiu, ele está feliz, mas para aquele que queria e não conseguiu é triste. E ele sente uma marca no coração. Nós sofremos perdas no meio do caminho. Nós muitas vezes sofremos penalidade, nós nos machucamos, nós adquirimos algumas cicatrizes. Isso tudo afeta o quê? O nosso coração. Lógico, né? Eu não quero entrar no mérito, mas obviamente a gente também passa por momentos felizes, momentos alegres que nos marcam. Né? Você talvez lembre aí, sei lá, o primeiro dia que você pulou de paraquedas, se é que você costuma fazer isso comumente, né? O primeiro dia que você saiu com os amigos ali da faculdade, depois que tinha acabado todo aquele TCC, trabalho, né? Isso se você tem amigo até o final da faculdade. Se você não se isolou a tal ponto de parecer um ET, né? Mas assim vai acontecendo. Então nós temos momentos felizes também. Eu não quero causar um momento de tristeza aqui no culto, falar, nossa, realmente, nossa vida é tão difícil. Mas voltando para essa questão, muitas áreas da nossa vida, mesmo parecendo estar bem, por conta dessas feridas, desses lances negativos, talvez de muitas críticas, essas coisas todas, elas encontram um lugar bem secreto no nosso coração, bem no profundo. Nós podemos estar sorrindo, nós podemos estar bem financeiramente, a nossa família pode estar bem, mas lá no fundo existe algo que parece que está nos prendendo. E eu costumo dizer que isso é como se essas coisas negativas encontrassem um lugarzinho lá no nosso coração. A gente gosta de usar aquele versículo, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do teu coração, você vai aceitar ele ou não? Mas a gente sabe que Jesus fala isso para a igreja.
E Jesus está querendo entrar. E o nosso coração tem várias áreas que são escuras. Várias áreas onde a gente fala, Senhor, é melhor você não passar por aqui. Continua aí me abençoando, continua atuando na minha saúde, eu estou bem, graças a Deus. Nem plano de saúde eu estou precisando. Mas essa área não, Senhor. Essa área aqui, por enquanto, você não deve entrar. Mas aí nós temos que fazer uma reflexão. Ele é ou não é o Senhor de nossas vidas? Ele é ou não é o Salvador de toda a nossa vida? Então nós precisamos entender como funciona ou como devemos fazer com esse estado do coração. Tiago fala o seguinte, né, em Tiago 4, 1 a 2, eu não sei se eu coloquei esse trecho, deixa eu dar uma olhadinha. Está aí, ó. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Eu creio que isso aqui, irmãos, é uma palavra muito verdadeira para todos nós. Aí você fala assim, mas eu não mato, eu não tenho inveja de ninguém. Mas alguma coisa aqui você vai se identificar. Existem guerras e contendas no meio do nosso coração. Existem conflitos, existem essas paixões que estão guerreando dentro de nós. E como falar que o nosso coração é puro diante de Deus? Né? Então, Tiago ele deixa muito claro que algo está errado dentro de nós. Algo que por mais que você se esforce, não há como tirá-la de dentro. Eu comecei falando talvez das situações que aconteceram na nossa vida. Mas com certeza isso não é o único fator. Porque se fosse assim, cara, todo mundo que nasceu pobre ia ser perdido, ia ser pessoas degradadas, e não é a verdade. Existem pessoas bem pobres que têm o coração bom, o coração que enxergam o próximo, que querem fazer o que está possível ao seu alcance. Muitos testemunhos, muitos irmãos já saíram do meio da pobreza testemunhando a bondade de Deus. Então não é uma questão de você ter muito ou pouco, mas o fato é que todos nós passamos por essas lutas. Todos nós, muitas vezes, cobiçamos coisas que nós não temos e nós começamos a entrar em conflito com o Senhor. Então, independente da situação que nós estamos, né, eu creio que algumas mudanças devem ser feitas. Alguma transformação deve ser feita em nosso coração. E esse, na verdade, é a proposta para nós. Onde nós devemos começar essa mudança? Onde nós devemos começar essa transformação? E eu creio que é no nosso coração. Por isso que nós vamos falar, né? Família, alcançando e transformando corações. Mas nós, antes de falarmos da família, antes de falarmos de alcançar o próximo, nós temos que esquecer tudo isso e olhar para nós mesmos. E sondar o nosso coração. Senhor, como está meu coração diante de Ti? Então eu creio que o ponto de partida para toda essa mudança está sim no nosso coração, no nosso interior. E eu quero também retomar um pouquinho o que aconteceu no Éden. Eu sei que você já conhece essa história. Se eu chamar qualquer um aqui, aliás, eu poderia fazer isso agora. E eu sei que seu estômago começou a queimar um pouquinho assim. Será que ele vai me chamar? Pode deixar, não vou fazer isso não. Mas qualquer um que eu chamasse aqui poderia contar a história do Éden. O que aconteceu lá no começo? Né? Deus ele criou lá o Adão, criou a Eva, e ali estava a família perfeita, já o homem se relacionando com a mulher, o homem se relacionando com Deus, a mulher se relacionando com Deus, e ali existia a família perfeita já. Estava tudo certo. Imagina esse momento de comunhão, né? Hoje em dia, a coisa mais difícil de encontrar numa família, num lar, é a harmonia, certo? Vocês creem nisso ou vocês veem isso? Eu consigo comprovar, isso é difícil. Mas ali, no momento em que Deus criou o homem e a mulher e andava em comunhão com eles, não tinham brigas, não tinham problemas, não tinham pensamentos que fossem conflitantes, não haviam paixões guerreando no coração do homem. Imagina isso, nós sem o pecado. Por isso que todo mundo vai bater no Adão quando chegar lá no céu, né? Você vai, cara, foi por tua causa, mano. Eu não te perdoo. Tô brincando, aí você sai do céu, né? Tô brincando. Mas ali não havia pecado, essa é a questão. Tudo tinha sido feito de forma perfeita e o pecado não existia. Mas aí eu faço uma pergunta. Com a queda do homem, as coisas não mudaram? Entrou o pecado na humanidade. Qual foi a primeira coisa que o homem fez quando ele pecou? Ele se escondeu. O homem saiu da presença de Deus. O homem se escondeu de Deus. Eles ficaram talvez envergonhados ali, constrangidos, e falou, vamos se esconder de Deus. Mas eles conheciam Deus. Eles sabiam que Deus, por mais que ele se apresentasse para ter lá um bate-papo com eles todo dia,
Eles sabiam que Deus era soberano, que Deus estava em todos os lugares, que Deus podia ver todas as coisas. Então eles se esconderam do seu Criador. Esse é o primeiro efeito do pecado. Ele nos exclui da presença de Deus. E aí começam os problemas. Mesmo assim, mesmo Deus sabendo dessa falha, ele faz o quê? Ele vai até eles. Primeiro, né, ele vai até Adão. Ele procura Adão, ele quer bater um papo ali, quer talvez trazer uma correção, como um bom pai faria. E qual que é a primeira coisa que Adão faz diante de Deus? Sim, Senhor, misericórdia, eu pequei. Eu e minha família pecamos. Não, ele fala, foi a mulher que o Senhor fez, Deus. Olha que habilidade que o homem desenvolveu ali no pecado. Jogar a culpa no outro. A gente faz isso direto, irmãos. Nós estamos insatisfeitos com a vida, por quê? Por causa do outro. Não, porque se a igreja não fosse assim, cara, eu seria muito feliz. Se minha família não fosse assim, cara, eu ia estar voando. Nós transferimos a culpa para o próximo. Veja, por que a gente está falando lá do Éden? Porque eu tenho que começar lá no comecinho para depois terminar no finalzinho? Não. Existe um propósito. Ali se estabeleceu o problema da humanidade. Ali nós herdamos todo esse pecado, todo esse problema que carrega até hoje no nosso coração. E o homem não assumiu o seu erro. Ele jogou a culpa na Eva. E a Eva também não assumiu o seu erro. Ela jogou a culpa na serpente que Deus tinha criado. No final das contas, quem é o culpado da história, gente? Não é Deus? Deus, você que está errado. Você não percebeu até agora? Não fui eu, não foi ela. Talvez nem a serpente, coitada. Não. Olha como o pecado é brutal, meu. Como ele transforma os relacionamentos. Como ele distorce as coisas. E ali houve uma distorção absurda. Então a segunda coisa que aconteceu, o homem não assumiu o seu erro, né? Culpou a Eva e ali eles aprenderam a arte de colocar a culpa em outro. Quando a gente está falando do nosso coração, acho que você pode parar nesse momento e pensar, será que eu estou responsabilizando outros pela minha situação? Será que aquilo que me torna insatisfeito hoje, eu estou jogando, terceirizando o problema? Ou eu estou assumindo, falando, Deus, realmente eu tenho esse problema, eu tenho essa falha de caráter, eu cometo esse pecado, eu não aguento ver aquilo daquela situação. Você assume e fala, Senhor, me trata. Existem duas formas da gente lidar com isso, em todas as áreas da nossa vida. Eu não preciso ficar pontuando as áreas, você está aí, o Espírito Santo está ministrando no seu coração, assim como ele ministrou e está ministrando no meu. Ele vai mostrando aqui, ali, ali. O Senhor está te mostrando. Então isso tudo não é para acusar, mas é para nós nos colocarmos diante de Deus e falar, Senhor, como nós podemos ser transformados? De que maneira nós podemos ter o coração transformado na Tua presença? Nisso tudo que nós estamos falando de Adão e Eva, dá para concluir o seguinte, que toda a crise, todo o problema, todos os conflitos, todas as lutas, todas as guerras que surgem dentro de nós, é por conta desse relacionamento que foi quebrado com Deus e por conta desse pecado que entrou na nossa vida. Por nós não sabermos lidar com os sentimentos, emoções e as coisas que existem no nosso coração. A Bíblia fala algo sobre isso. Eu gostaria de ler nesse próximo trecho. O coração, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Irmão, se você está tentando aí tratar o seu coração com a sua força, com os médicos e tudo mais, aqui está a resposta, ela é incurável. Não há jeito para o coração do homem. Por mais que você nasceu na igreja, por mais que você seja bisneto de pastor, a sua família inteira em gerações serve ao Senhor, o seu coração, o meu coração, ele é incurável. Ele fala, quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Nós chegamos aqui na igreja desejosos, Senhor, eu quero te adorar. Nós saímos daqui e viramos a esquina e queremos matar o nosso próximo. Nós entramos em discussões, nós temos pensamentos que são conflituosos com a nossa fé. E aí, por isso que ele fala, quem é capaz de compreender o coração? E ele fala, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Esse trecho está em Jeremias 17. Então o Senhor está deixando bem claro, o coração do homem é falido. Não há nada de bom que vai sair do coração do homem. Se você tem esperança na humanidade, eu vou te falar, sem Jesus esquece, cara. A humanidade está indo para o inferno, está indo para o buraco, está indo para a degradação. Você pode ver tudo o que está acontecendo aí. Recentemente, eu não sei se vocês conhecem, tem um baixista, que é o baixista do Pink Floyd, Roger Waters. Ele sempre lança um álbum de música criticando, pelo menos na época das guerras, né, os governos,
o movimento político. Ele é um cara ativista nesse sentido, até chato, tem umas músicas meio deprê e tal. Mas aí eu fui ler hoje que ele, depois de 25 anos, lança um novo CD. E o que ele fala no CD? Critica a questão política atual. E ele fala até que ele teme ter uma terceira guerra. E por falar em teme, né, ele lançou uma campanha em português com a foto do Temer, para discutir essa questão da política. Falando assim, Brasil, é esse o futuro que você quer? Então, assim, é um cara que nem mora aqui. É um cara que tem uma história, que tem grana pra caramba, mas ele olha a situação dos governos e fala, que absurdo. O que está acontecendo? Para onde a humanidade está indo? E agora eu olho para ele e pergunto, cara, você acha que o seu disco vai salvar as pessoas? Eu entendo, é um protesto, é uma maneira de você expor o que está no teu coração, né? Mas o seu coração também é enganoso. Então, quando você vai ver, a humanidade está dando círculos, está andando em círculo, está dando volta. E não, tipo, o cachorro correndo atrás do rabo, não vai resolver nada. Ah, vamos mudar o sistema político, beleza, vai, traz o socialismo para o Brasil, vai melhorar? Não, não vai ficar uma porcaria. Traz o capitalismo de volta, vai ficar ruim também. Cara, não há esperança na humanidade. Eu não estou sendo fatalista, é um fato. Se você é um cara que é bíblico, você vai enxergar, não há esperança para a humanidade se não for em Cristo. Não há esperança na igreja se não tiver Jesus no meio da igreja. Não há esperança para a nossa família se Jesus não for o centro da nossa família. E por último, irmãos, por mais que doa, não há esperança para mim e para você se Jesus não está na nossa vida. O evangelho é radical. Só que eu quero apontar também que existe Cristo, amém? Senão a gente vai ficar afundando, afundando, afundando. É por isso que Paulo fala, graças a Deus por Jesus Cristo, cara. Glória a Deus pela salvação que foi dada por Cristo. Mas nós vamos chegar lá, nós ainda estamos no comecinho aqui. Nesse aspecto aqui, o que você consegue enxergar além de toda essa desgraça? Você já ouviu aquela famosa frase, nossa, eu senti no coração de fazer tal coisa? Eu quero dar um alerta, tome cuidado com isso. Primeiro, o sentimento, minha gente, ele é volátil. Né? Hoje eu sinto uma alegria, nossa, vou louvar o Senhor, começa a pular e vai cantando e tal. Aí outro dia você está com a mão no bolso, chateado, fala, o que aquele cara está pulando lá na frente, velho? Não tem graça. Eu furei meu pneu do carro quando eu estava vindo para o culto, tive que me trocar lá o pneu, fiquei tudo sujo e estou aqui na igreja. Sei lá, o ser humano é meio louco às vezes. Então o nosso sentimento ele é muito volátil. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Cara, tem dia que eu falo assim, nossa, eu vou conquistar o mundo, cara. Eu vou lá para o Nepal, depois eu vou para a China, eu vou voltar, e aí a Pão vai ser reavivada, a gente vai sair pela Paulista evangelizando todo mundo, e eu vou sonhando várias coisas. Tem dia que eu falo, cara, eu não quero sair do meu quarto, vou ficar aqui orando, até que o Senhor Jesus volte. Eu sou anormal ou existe outro igual eu aqui? Por favor, gente, me avisa, senão eu vou para o manicômio daqui. Mas eu creio que muitos passam por isso, porque o nosso sentimento ele é volátil. E outra coisa, não, eu senti no coração. Você nunca sente na cabeça, né? Você sente no coração, porque você quer afirmar, não, é verdadeiro. Deus falou ao meu coração. E aí ele lembra você, cara, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então se você sentiu no coração, é perigoso. Se o irmão virar para você, ó, sentir no coração, fala, calma aí, eu não vou cair nessa não. Eu tô vacinado com isso. Mas a gente quer parecer espiritual, então a gente usa essa frase. Não é verdade? Você já usou essa frase? Eu já usei. Quando eu quero convencer, por exemplo, quero convencer o Sandrão. Sandrão, a gente tem que ir na Paulista evangelizar. Eu senti no coração isso, cara. Aí é verdade, Deus falou com você, vamos lá. Ele vai os dois na chuva lá, tal, passa mal perrengue, mas não, foi Deus que falou, então vamos lá. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, irmãos. O nosso coração, ele é enganoso e nós não podemos confiar somente nos nossos sentimentos. Por isso que existe a palavra de Deus. Senhor, o que a tua palavra quer mostrar para mim? De que forma eu posso enxergar essa situação? Deus vai falar com você na palavra. Resgata isso. Quando você estiver passando qualquer questão que você não sabe lidar, resgata, vai lá na palavra. E vou ser bem sincero, irmãos. Ninguém aqui é um patriarca da igreja que você abre a Bíblia, Deus falou, você fecha, pronto, está resolvido. A gente vai ter dificuldade. E para que existe o irmão? Para que existe o próximo? Ontem na igreja do pastor Marcelo eu enxerguei isso. Eu falei, a gente está brincando, né, sobre o louvor, a forma como foram as coisas. Só quem estava lá dá para saber. Se eu ficar contando aqui, talvez vocês não achem graça, mas no momento teve muita coisa engraçada, né? Porque as coisas pareciam que não se encaixavam, mas ao mesmo tempo a adoração estava fluindo de uma forma ou de outra, e eu creio que o tempo de comunhão foi muito importante. Então eu vi assim, Deus, nós temos coisas que nós podemos ajudar essa igreja, nós podemos contribuir, nós podemos ajudar os irmãos a crescerem em áreas que eles são frágeis. Mas de repente eu parei, olhei assim e falei, cara, isso aqui que eles estão fazendo funciona. E nós estamos carentes nessa área, então quer dizer, eles também podem me ajudar. Então é nesse sentido, né? A gente tem essa visão. Antes de avançar, irmãos, faça essa reflexão. Como está o seu coração? Como é o estado do seu coração? Ele está endurecido? Ele está fazendo pouco caso das coisas?
Tipo, já era, desencana, de boa, e vai levando. Como está o coração? Como você está? Como é que você se relaciona com você mesmo? Tem gente que não suporta ficar sozinha. Tem gente que não consegue ficar 10 minutos no quarto sem ligar o WhatsApp, Facebook e ter uma reflexão. Como eu estou hoje? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu respondi para as pessoas desse jeito? Autorreflexão. Isso é importante, irmãos. É ter um tempo com você mesmo. Para Deus falar com você e confrontar o coração. Tem gente que faz muita autorreflexão, né? Acaba sendo tão introspectivo que não fala com o outro. Isso também não é bom. Mas é necessário, ainda mais na nossa sociedade hoje. Que nós estamos indo para vários lugares toda hora. Parece que as coisas ficaram mais próximas, né? Antes, quando era moleque, ia até a Zona Leste. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, mó tempão, mó longe. Hoje, todo mundo que eu conheço mora na Zona Leste. Você vai e volta. Não tão rápido, né? Por causa do trânsito. Mas não parece que a distância é tão grande quanto antes. Lógico, agora tem o carro, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Parece que a gente tem acesso a muitas coisas. A gente sempre está tendo uma novidade. A gente tem o celular na mão e as coisas vão aparecendo. Então, a gente não consegue ter um tempo só. E a gente não consegue ter um tempo com aqueles que estão mais próximos. E a gente não consegue ter um tempo com a comunidade cristã. Nós estamos sempre correndo. E aí, como é que o coração vai ficar? Será que ele consegue ter uma base firme? Por que eu estou falando disso? Porque nós começamos falando, busque o Senhor, faça um autoexame. Mas também busque o teu irmão. No meio dos conselhos, há sabedoria. A gente acha que a gente consegue lidar com todas as situações. Eu vou te falar, não consegue. Várias vezes eu sou surpreendido. Às vezes eu vou ter um almoço com o irmão, ou vou compartilhar, ou fazer um aconselhamento, ou até mesmo pedir um aconselhamento. Cara, a gente cresce junto. A pessoa te faz enxergar coisas que você não está enxergando. E você fala, nossa, era tão simples. Como é que eu não estava vendo isso? Claro, tem o coração humilde. Porque nem sempre é fácil você ouvir às vezes uma bordoada ali, né, do irmão para falar, você está vacilando aqui, cara. Mas é importante. Comunhão com os irmãos, ela reflete a glória de Deus. Senão a igreja não teria propósito nenhum, né? Você vem aqui, senta e vai embora, acabou. Não tem sentido. Então, uma coisa que eu quero ressaltar também é o que Jesus falou, né? Quando a gente faz uma reflexão de como está o estado do nosso coração hoje, se você não sabe como fazer isso, começa pensando ou lembrando das coisas que você fala, daquilo que mais sai da sua boca. Que Jesus ensinou, né? O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala o quê? Do que o seu coração está cheio. Então, você quer saber como está teu coração? Olha a sua boca. O que você tem falado? Quais têm sido os assuntos, os temas, as murmurações? E você sonda, e você vai saber o que tem lá dentro. Eu sei muito bem o que tem dentro do meu coração, irmãos, e não é bonito, não. Já pensou se a gente pudesse fazer um desenho ou tirar uma foto do que tivesse dentro do nosso coração? E a gente fizesse uma exposição? Aí você vai andando, nossa, o coração da Lala está assim. Ó, o do Boaz está assim. Nossa, o da Juju está assim. Nossa, mas ela é tão novinha. Né? E assim vai. Imagina se fosse possível. Com certeza, eu não vou falar por mim, eu vou falar por vocês, tá? Com certeza alguns de vocês falam, não quero expor não, cara. Para quê? Tem um monte ali, deixa os caras ver dos outros, né? O meu também não sei se eu gostaria, mas Deus, independente do que a gente pensa, ele consegue sondar e ver o nosso coração. Então, como é que a gente arruma essa bagunça, irmãos? A gente não vai ter tempo de explorar Romanos 5, mas depois você chega em casa e fala, Deus, deixa eu ler esse trecho e me explica, fala comigo. Mas, de uma forma resumida, a gente pode explicar Romanos 5, que tem uma resposta de como arrumar essa bagunça. Ele fala assim, que da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem só, a morte também entrou. Então, quando Adão pecou, ele não simplesmente chegou e fez um erro, mas entrando o pecado, entrou a morte. É fato. Deus explica isso, e nós falamos, a separação com Deus, isso é morte. E depois, a morte, ela alcançou todos os homens, e ele fala, porque todos pecaram. Paulo está explicando isso em Romanos 5. Como assim? O Adão pecou e todos pecaram. Nós herdamos isso. Nós continuamos com o mesmo padrão de comportamento. Mas por meio da fé em Jesus, nós temos paz com Deus. Esse versículo é famosíssimo. Por causa de Cristo, nós temos a paz com Deus. É como se Deus olhasse e falasse assim, eu sei da situação do teu coração. Eu sei que isso tudo que o Alberto já falou até aqui, dessa desgraça toda, eu conheço. Mas, meu filho, ele vai ser enviado para arrumar essa bagunça. Jesus vai ser enviado para que ele possa
transformar e curar os nossos corações. E aí ele fala o que cura o nosso coração. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De repente, esse versículo para mim é o versículo que mais faz sentido no Evangelho, pelo menos hoje. Nós estávamos longe, nós estávamos mortos, nós estávamos nas nossas transgressões, mas ele derramou o seu amor nesse coração podre, nesse coração sujo, nesse coração odioso. Ele derramou o coração em nossos corações por meio do Espírito. E ele nos concedeu o Espírito. Olha que bênção, irmão. Se você está todo desesperado pela situação do teu coração, porque você conhece teu coração melhor que ninguém, essa é a resposta. O amor de Deus foi derramado no seu coração e no meu coração. E esse amor, na verdade, não é algo que a gente olha e fala, eu também quero te amar, Deus. Nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Partiu de Deus o amor. E Deus deu o Espírito Santo. E Deus deu Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta. Quando você está no meio de uma bagunça, por exemplo, você chegou na tua casa, está uma bagunça, está zoado, está tudo assim, de ponta cabeça, uma mudança, né? O Dilei e a Vivi acabaram de mudar. Você olha aquilo, eu não sei vocês, mas eu olho um negócio desse e falo, cara, não dá nem vontade de começar. Eu moro debaixo da ponte da Avenida Ibirapuera. E ali os caras fizeram tipo uma mureta, né? Oi? Na descida para a ponte, não embaixo da ponte exatamente. E ali, antes, há uns tempos atrás, as pessoas dormiam nesse vão da ponte, do viaduto. Do meu lado, estou brincando. Eles dormiam ali. Aí o que a prefeitura fez? Eu acho que foi a prefeitura. Fechou com um muro. Excelente, né? Só que passou um tempo, como passa muito carro e ônibus em cima daquilo, eu estava conversando com o guardinha uma vez, daqui a pouco fez um barulhão. Quando você vai ver, desmoronou aquilo tudo. E ontem eu estava olhando assim, eu falei, cara, eu poderia limpar aquilo lá. Mas eu olhei aquilo e falei, cara, eu não vou limpar aquilo lá. Mó trampo, cara. Caiu o muro inteiro, tem um monte de entulho, tem um monte de lixo, tem um monte de rato, que eu já vi os ratos lá dentro. E assim, para você olhar aquela bagunça toda e falar, peraí, eu vou começar. Aí você acha que as pessoas do bairro vão comprar a sua casa e ajudar. Lógico que não, você vai fazer sozinho. Mas você olha aquele monte de bagunça e fala, cara, não dá nem vontade de começar. Mas é necessário arrumar. Porque ali junta bicho, ali o cara vai jogar o lixo, se o lixeiro não vier, vai ficar lá o lixo. E a gente mora lá, os caras não, né? Eles são um comércio. Então eu estou explicando essa situação não para falar que eu vou arrumar, mas se você quiser ir me ajudar, eu aceito, irmão. Vamos fazer isso como prova de fé, como prova de amizade. Mas o nosso coração é a mesma coisa. É algo que a gente olha e fala, não dá nem vontade de mexer, cara. Deixa quieto, não toca. Já é tão antiga essa ferida, já está tão suja há tanto tempo, a água já está tão parada, não mexe. Deixa do jeito que está que é melhor, vai dar maior trabalho. Mas quem gosta de trabalhar pra caramba? Deus. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos resgatar cada coração. Vai ser o Dória tenta fazer isso, né? Mas ele não vai conseguir. Ele se veste de gari, falaram que até cosplay, né? Mas o Jesus, ele olhou cada coração e se topou. Ele falou, eu vou até cada coração desses homens que estão perdidos, das mulheres que estão longe. E ele deu o Espírito Santo. Cara, Espírito Santo, onde a santidade não pode ter impureza, onde a santidade não há trevas, não tem nada sujo. Então o Espírito Santo nos foi dado. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Esse é, na verdade, aquilo que transforma o nosso coração. E mais ainda, o motivo de amar o Senhor e essa obra, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Depois ele fala, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Muita gente, irmão, não quer se batizar. Nas entrevistas de batismo, se um dia você tiver a oportunidade de fazer uma entrevista de batismo, talvez você tenha a mesma agonia que eu. Porque o argumento é, eu não estou pronto. Eu falo, meu amigo, eu tenho 33 anos, eu estou aqui na Pão desde os 18. E você acha que eu estou pronto? Eu talvez precise de muito chão ainda para falar, não, agora eu estou quase parecido com Jesus de costas no escuro indo embora. Mas não, é a vida inteira. É a vida inteira. Então, nós ainda éramos pecadores quando Jesus morreu por nós. Você ainda estava pecando, você não conseguiu um mérito próprio alcançar a santidade. Você não conseguiu, por seu esforço, parar de falar palavrão, parar de ter pensamento impuro, parar de julgar o outro, parar de ter inveja, ciúmes. Não. O ser humano não consegue. Por isso que ele falou, Jesus, quando ainda éramos pecadores, ele morreu por nós.
E esse amor nos torna justos diante de Deus. Olha que presente de Deus. Esse amor que foi derramado em nossos corações nos justifica diante de Deus, nos salva, nos reconcilia com Deus pela morte de seu Filho Jesus. É isso que o amor de Deus faz conosco. Então quando a gente fala, nossa, eu amo tanto a Deus, existem muitas coisas envolvendo esse amor. Não podemos barganhar esse amor, não podemos falar da boca para fora. E aí ele explica também em Romanos 5, como um só erro entrou e resultou na condenação de todos, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos. Ou seja, Adão pecou, atrapalhou todo mundo, mas um ato de justiça de Jesus trouxe essa paz, essa redenção e essa justificação. E aí ele faz de novo um paralelo, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas também por causa da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É isso que Jesus conquistou para nós. Deus nos olha através de Jesus e Ele realmente leva a sério, está consumado. Tudo foi pago. Toda a dívida foi cravada na cruz. Aquele coração que estava longe de Deus, ele pode se aproximar de Deus. O coração que estava em trevas, ele pode vir até a luz. Mas tudo por conta de Jesus Cristo. Então o amor de Deus que foi derramado em nossos corações é a solução, irmãos. Buscar esse amor. Eu fui num café de pastores, lá no Instituto Cancion, e foi uma senhora pregar, ela tem mais de 40 anos que ela prega. Ela cuida do seminário Betel, que foi o que o tio Willi fez aqui em São Paulo. Durvalina, acho que é o nome dela. E ela pregou algo sobre o amor, e ela pegou aquele trecho que a gente gosta de falar, o que eu tenho contra ti é que você deixou o primeiro amor. E ela falou, muitos leem esse amor como aquele momento que você se converteu, que você estava feliz da vida, que você topava fazer tudo, e de repente você deu uma murchadinha, mas você continua indo na igreja, você continua servindo, você até fala de Jesus, você faz uma célula na sua casa, mas aquele amor esfriou. Ela fala, isso pode ser lido dessa forma. Mas perder o primeiro amor, como ela entende, e eu também acho que é muito mais próximo do texto, é você desconsiderar ou você abandonar esse amor que nos foi dado. Esse é o primeiro amor, que veio de Deus para nós, que veio nos alcançar. Então, você pode ver Efésios, os caras eram dedicados. Os caras faziam tudo. Os caras continuavam batalhando contra ensinos falsos e tudo mais, mas o que Deus tinha contra eles? Vocês abandonaram o primeiro amor. O amor primeiro, vamos dizer assim, Aquele que veio até nós. Então pensa como é séria essa situação. Se nós perdermos de vista que é esse amor que nos transforma, a gente não consegue caminhar. Pensa Pedro, ele negou Jesus. E de repente Jesus vai atrás dele e faz uma reconciliação com ele, e transforma e realmente enfatiza que ele vai ser usado para apacentar o rebanho. Mas qual é a pergunta que ele faz? Pedro, tu me amas? Ele não fala, Pedro, você ama a igreja? Pedro, você ama essa vida que você vai ter ao me conhecer? Pedro, você ama o fato de você receber dons? Não, ele fala, você me ama. Então é o amor de Cristo, o amor por Cristo. E é isso que Efésios perdeu. E eu pergunto se é isso que nós perdemos. É uma pergunta muito séria. É uma pergunta bem séria, irmãos. Você perdeu o seu primeiro amor? O seu coração está longe desse primeiro amor? Eu confesso, muitas vezes eu paro e falo, Jesus, eu acho que eu estou amando mais uma causa do que o Senhor. Às vezes eu amo muito mais, talvez, o chamado, a proposta de um chamado, do que o Senhor. E isso é sério. Eu sondei meu coração. Eu estou confessando aos irmãos. Tudo que move um cristão deveria ser o amor por Jesus. E aí não vai ser necessário perguntar, você leu a Bíblia? Você orou? Você quer estar em comunhão com os irmãos? Porque o amor de Cristo impele ele a viver dessa forma. Então, o problema do coração do homem se resolve com amor, o amor de Deus. Que a gente consiga trazer isso para a nossa vida, irmãos. Que isso não fique só na teoria, que isso aqui não seja uma palavra lançada nesse culto e seja esquecida. Mas que todos os dias a gente consiga cultivar esse pensamento, Senhor, o Senhor me amou e por isso eu posso te amar de volta, o Senhor me amou e é por isso que eu posso amar os meus irmãos, o Senhor me amou e é por isso que eu posso sair do conforto da minha casa e falar de Jesus para as pessoas, mesmo que elas neguem, mesmo que elas me xinguem, porque o Senhor me amou e esse amor, na verdade, ele não tem preço, não dá para pagar.
Então, a partir de Jesus, o nosso coração foi alcançado e nós temos essa chance de sermos transformados. Eu vou mostrar para vocês uma promessa que Deus fez para nós. Espera aí. Essa aqui é uma palavra dos Salmos, né? O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Às vezes o nosso coração fraqueja, mas Deus, tendo esse relacionamento com Deus, esse amor de Cristo, nós podemos buscar força. Nós podemos nos confiar a nossa vida ao Senhor. Acho que está meio fora de ordem isso aqui, hein? Que beleza. Irmãos, se você puder, não vai ter aqui no PowerPoint, Ezequiel 36, ele traz uma promessa de Deus. Desculpa, isso aí mesmo, Ezequiel 36, 26 a 28. Se você não conseguir abrir na Bíblia, ouça o que eu vou ler. Deus falou o seguinte para Ezequiel: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É exatamente isso que aconteceu em Jesus. Essa promessa se cumpre em Jesus. Ele nos tira um coração duro, um coração que talvez estivesse disposto a só obedecer às leis, e Ele coloca o Espírito, Ele coloca esse amor em nosso coração, e nós podemos fazer parte agora do povo de Deus. E Ele confirma: eu serei o Deus de vocês. E esse é o significado da nova aliança. Em Jesus, Deus ele fala assim, que na verdade ele mostra que não é só meramente obedecer às coisas, mas com base nesse novo coração, nós alcançamos a bênção, a promessa de Deus, a comunhão com Deus. Deuteronômio 36 também falou isso. Ele falou: o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Se falta o amor na nossa vida, principalmente por Cristo, a gente não está vivendo. A gente realmente não está vivendo. Pelo menos aquilo que Deus tem para nós. Então, por fim, nós precisamos mudar o nosso foco. Precisamos mudar para onde nós estamos olhando, ou para aquilo que nós queremos alcançar. Nós temos que entender que isso tudo, irmãos, também é um processo. Quando a gente fala, Deus deu o Espírito, Deus derramou o seu amor, Deus deu uma oportunidade em Cristo, Deus nos justificou, nos trouxe a redenção, nós temos que entender que é um processo. Porque senão você fala: mas eu ainda não alcancei isso. Mas Cristo ele está trabalhando na sua vida. Cristo está trabalhando na minha vida. Nós iremos alcançar isso, irmãos. E em vez de focar nessas coisas, nas próprias limitações e falhas, nós devemos focar em quem? Em Jesus. E aí eu gostaria de citar um trecho famoso, que fala em Hebreus 12, de 1 a 2, Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o foco, irmãos. Olhar para Jesus. Talvez você esteja abatido com alguma situação. Talvez você não entenda algo que você está passando. Talvez algo realmente te ofendeu. Mas aí eu faço um convite. Olha para Jesus. O que ele representa para você? Será que ele não vai olhar para você e falar igual ele falou para Pedro? Fulano de tal, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas. Por mais que seja difícil, por mais que tenha tido decepção, Cristo ele pode restaurar o coração. Cristo ele pode fazer uma obra nova, ele pode edificar, ele pode levantar algo que você achou que estava derrubado. E eu digo isso, irmãos, até mesmo da nossa vida como comunidade, que é, na verdade, o meu trabalho. Eu fico pensando nisso toda hora, Como nós podemos realmente servir ao Senhor com muita alegria, com muita dedicação, sem cobrança, sem aquelas coisas que parece que tem um fardo sobre nós. E a resposta é: só o amor transformando os corações. E por que eu estou falando isso? Se nós não olharmos para Jesus, irmãos, nós vamos ver problema em todo lugar. Nós vamos voltar a murmurar, nós vamos voltar a criticar. E nós vamos partir lá para Tiago, que ele falou: da onde estão surgindo essas contendas? Por acaso não é das paixões que estão guerreando dentro de vocês? E a gente não pode voltar nesse ciclo, nós temos que olhar para frente, olhar para Jesus
e permitir que Ele trabalhe na nossa vida e nos mostre o que Ele quer que nós façamos. E como o tema da mensagem era exatamente esse, alcançando e transformando corações, a gente parte do nosso coração, que nós já recebemos a Cristo, eu creio, nós já recebemos do Espírito, nós já conhecemos o amor de Deus e passamos a olhar para o próximo, para aquele que está longe. Se o meu coração tem a chance de ser transformado, se Deus alcançou meu coração, qual é a minha participação para levar esse amor ao próximo? E nós vamos cair na missão, irmãos, não tem jeito. Nós vamos cair naquilo que o Senhor ordenou para nós, ide e pregar o Evangelho. E aí eu volto à pergunta, como está o nosso coração, se nós não estamos pregando o Evangelho? Eu não estou falando pregar o Evangelho de você ir na Praça da Sé com um terno, uma Bíblia embaixo do braço e começar a berrar versículos bíblicos ou pregar. Mas diariamente testemunhar Cristo. Falar de Cristo para as pessoas. Mostrar que de fato existe esperança para esse mundo. Mas talvez a gente olhe para a nossa limitação, a gente olha para os nossos problemas, até para os nossos pecados e fala, não sou digno, Senhor. E aí nós vamos passar 30 anos na toca, sem fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Por isso que eu pergunto, como é que está o nosso coração, irmãos? Nós estamos animados para enfrentar esse desafio? Ou nós estamos acanhados porque nós fomos feridos no meio do caminho? De novo, eu vou ler Hebreus de novo, irmãos, porque não é só entrar aqui e ter um pensamento e sair. É para firmar, é para fixar. Livra de tudo que está te atrapalhando. Livra do pecado que está te envolvendo e corre com perseverança essa corrida que te foi proposta. E olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Essa palavra precisa ficar firme. Quando nós estivermos numa corrida, a gente não pode parar. Quem gosta de esporte sabe, né? E quem é competitivo sabe melhor ainda. Se você vê o cara te alcançando, você fala, não, eu tenho que dar um gás, cara. Mesmo que eu tenha que parar de respirar e morrer na linha de chegada, mas eu vou ganhar essa corrida. No futebol, você vai correndo com a bola, o cara vai te alcançar, você não quer que ele alcance, você vai apertar o passo. Você não vai olhar para trás, deixa eu ver se ele vai me dar um carrinho. Você vai olhar para o gol, fala, eu quero fazer o gol, não quero ficar preocupado se ele vai me derrubar. Se ele me derrubar é pênalti, porque eu já estou na área. É assim a vida. Então, irmãos, vamos nos livrar de tudo que está nos atrapalhando. O que está te atrapalhando? Quais são as pedras que nós permitimos entrar no nosso coração? E de repente vem aquela palavra do Evangelho poderosa e ela não consegue criar raízes. Ou quais são os espinhos que estão surgindo e cercando o nosso coração a ponto de tornar essa palavra infrutífera? Ou melhor, ela até brota, mas depois ela seca. Ela vai ficar murchinha, porque ela não consegue expandir. Então nós precisamos limpar o nosso coração, irmãos, porque Deus nos deu um novo coração, amém? Essa é uma das conclusões, o Senhor nos deu um novo coração. Foi isso que Ele falou lá em Ezequiel, foi isso que Ele falou em Deuteronômio. Deus não mente, irmãos, Ele dá um novo coração. E esse coração transformado, irmãos, ele precisa se encher de gratidão pela obra de Jesus. Talvez você fale assim, nossa, ele falou do amor de Jesus, é verdade. Eu não sei se eu amo tanto Jesus quanto eu achei. Mas tendo em vista que Ele me deu essa oportunidade, Ele trouxe a redenção para a minha vida, eu quero ter o coração grato, porque eu sei que eu não seria capaz de andar até Deus e falar, Senhor, estou livre da doença do meu coração. Porque a gente viu que o coração é incurável. Então, um senso de gratidão por aquilo que Jesus fez. E por último, que a gente possa levar essas boas novas para outras vidas que também precisam ser alcançadas, que também precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Amém? E também, por último, que a gente possa orar como o salmista, que ele fala, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E também lembrando as palavras de Jesus, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor? Será que você está nessa disposição de falar, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável? Ou será que você reconhece que há algo errado no coração? Ou talvez você esteja bem, então você ore pelos outros. Começa a se colocar diante de Deus nesse momento e realmente fala, Senhor, sonda o meu coração, porque o Senhor está aqui. E nós sabemos que o Senhor derramou o seu amor em nossos corações. E é Ele que vai trazer restauração. É Ele que vai transformar. É Ele que vai trazer vida, irmãos, para onde está morto. Para aquilo que está morto. É o Senhor que vai restaurar aquilo que foi destruído.
O Senhor tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida e na minha vida, irmãos. Se você não sabe o que orar, pelo menos seja grato à obra de Cristo. Porque nós vimos que por causa de Adão todos pecaram. Eu e você, nós somos pecadores. Nós precisamos da graça de Deus. E essa graça veio em Cristo. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua obra na cruz. Uma obra que derrubou todo muro de inimizade. Uma obra que nos traz na presença do Pai, nos leva de volta para casa. E nesse momento, Senhor, com um coração novo, um coração limpo, um coração circuncidado, um coração que está pronto para fazer a tua obra, Senhor. Eu quero orar nessa tarde, Deus, para que os nossos corações sejam avivados, para que toda pedra seja removida, Senhor, todo espinho seja cortado, para que o Evangelho frutifique em nossa vida, Senhor. O Senhor disse isso ali no Sermão do Monte, Deus. Aqueles que ouvem e praticam, nós queremos ser esses que ouvem e praticam a tua palavra, para permanecermos firmes, Senhor. Cura o nosso coração, Senhor. Só o Senhor sabe a motivação de cada um aqui, só o Senhor sabe a situação que cada um se encontra. E nós queremos nesse momento, Senhor, liberar essa palavra de cura, de restauração.